Branding verbal. Você já ouviu falar desse negócio? Acha que ele é importante para você se destacar? Vamos falar sobre isso. Primeira coisa sobre branding verbal. Esse é só mais um termo para embananar a sua cabeça. Quer dizer que ele foi feito para isso? Não. Provavelmente alguém criou ele querendo se diferenciar da concorrência, falando que vende alguma coisa diferente. Mas no final das contas, o que raio significa branding verbal? Identidade verbal. Simples assim. Identidade verbal aplicada no dia a dia. O tal do branding verbal é uma marca aplicando a sua identidade verbal. Por que eu comecei o vídeo falando isso? Para diminuir quem usa o termo branding verbal? Não. É porque simplesmente eu não uso e eu não vou falar ele de novo, muito provavelmente, daqui para o final do vídeo. Porque isso gera confusão até na minha cabeça. Uma hora eu tô falando identidade verbal, outra hora tom de voz, outra hora branding verbal. Na verdade, no final das contas, tudo isso é absolutamente a mesma coisa. Então vamos, aqui na Salcio a gente reduz isso tudo a um único termo que é identidade verbal. Agora vamos falar sobre isso. Como é que isso te ajuda a se destacar no mercado e como é que você faz para conseguir esse destaque? Não tem muito segredo. A gente já falou sobre brand persona, também é um outro termo desse, né? A gente falou sobre brand persona em outro vídeo. E como te ajudar a construir uma brand persona, que é a identidade verbal, né? Então, assim, primeira coisa, você precisa definir esse estilo próprio. Precisa chegar nesse estilo, precisa alcançar esse nível e seguir esse estilo com coesão, com organização. Então, ter um manual que te diga exatamente o que, como e quando deve ser feito no campo verbal é fundamental. É fundamental, eu falei quase igual o Jô Soares aqui, né? Mas é muito importante isso, porque sem isso você não vai conseguir, principalmente conforme a sua empresa for crescendo, você não vai conseguir manter essa coesão. E se essa coesão não for mantida, o tal do branding verbal não existirá, beleza? Isso é o primeiro ponto, mas é muito importante. Segundo ponto, esqueça tendências, esqueça os modismos, esqueça os trends no momento, esqueça o que as grandes marcas estão fazendo. Não é importante, isso é muito importante aqui, mas assim, não é relevante você seguir o que os outros estão fazendo. Não faz sentido seguir o que os outros estão fazendo se você quer se diferenciar. Não faz sentido você pegar a linguagem do Nubank e copiar deles. Ou pegar a linguagem da Netflix e copiar deles. Eu sei que essas são as duas principais marcas. Talvez hoje sejam daquelas que usam a identidade verbal de uma maneira mais interessante, né? Mas não quer dizer que eles são os únicos que fazem isso. Eles estão na mídia, eles estão no momento, eles estão no trend porque eles escolheram um estilo muito específico, mas já tem muita gente indo por esse mesmo lado. Mais importante do que seguir uma tendência, do que seguir um estilo, é encontrar o seu estilo, encontrar o jeito que a sua marca conversa melhor com seus públicos, porque não existe nada mais frustrante do que conversar com uma marca nas mídias sociais, receber a publicidade dela e ver todo aquele estilo descolado, bacana, tal. E aí quando você liga para essa marca, ou você manda um e-mail para eles respondem, prezado senhor Daltro. Putz, já quebrou tudo aquilo que foi construído lá no ponto de contato da comunicação, é quebrado aqui no e-mail, porque prezado não faz sentido para quem se comunica de uma maneira divertida, descolada, desprendida. Certo? Então isso é muito importante. Não se apegue a essas tendências e a esses modismos. Tenha um estilo que é seu. E aí o terceiro ponto, né? O terceiro ponto sobre isso é, cara, mantenha essa linguagem em todos os seus pontos de contato. Então assim, cara, isso vai demandar treinamento, isso não vai ser fácil. Porque você certamente não é a única pessoa que fala com o seu cliente. Você tem funcionários, você tem equipe, você tem vendedor, você tem isso, tem aquilo outro. E todo mundo precisa conversar com o cliente no mesmo tom, usando a mesma linguagem, usando o mesmo estilo. Então, isso é difícil, mas isso é uma das coisas mais importantes na aplicação de uma identidade verbal. É essa coesão nos diferentes pontos de contato. Não é só o seu Instagram que tem que ser coeso entre si, não é só o seu YouTube, não é só o seu TikTok, não é só o seu blog. É toda a comunicação da sua marca que precisa ser coesa em si. Isso é o que vai fazer a diferença. E como é que eu me destaco fazendo isso? Porque esse é inclusive o tema do vídeo, né? Como me destacar usando branding verbal. Usei pela segunda vez o termo. Como é que se destaca fazendo isso?
fazendo, colocando em prática todo dia, com constância, com coesão. E aí assim, a gente tem dois caminhos e eu falo isso para todos os meus clientes, não vai ser diferente aqui para você que está me assistindo. Quando a gente fala de branding de uma maneira geral, a gente tem uma gangorra, que é a seguinte: tempo de um lado, dinheiro do outro. Quanto mais dinheiro você tem, menos tempo você gasta para chegar em um determinado lugar. Quanto menos dinheiro você tem, mais tempo você leva para chegar nesse lugar. Existem algumas marcas que conseguem cortar esse caminho? Sim. Se a sua marca for muito disruptiva, for uma ideia muito mirabolante, for uma coisa muito inovadora dentro do mercado, talvez você consiga quebrar essa barreira. Caso contrário, todas as marcas passam por exatamente esse mesmo processo. Quanto menos dinheiro, mais tempo leva para o seu posicionamento ser percebido. Por quê? Porque você tem pouca grana para investir em comunicação e tudo mais. Quando você já entra com muito dinheiro, você pega e mete comercial na internet inteira, compra um horário ali na hora da novela das 9 da Globo, no Jornal Nacional, e todo mundo fica sabendo que a sua marca existe, o que ela defende, o seu tom de voz, tudo isso acontece de um dia para o outro. Não é o que acontece com 95% das marcas que vão se construindo aos poucos. Beleza? Curtiu esse vídeo? Então faz o seguinte, clica aqui embaixo no curtir, clica aqui embaixo também no se inscrever, seja lá o que eu disse aqui antes, clique aqui embaixo no se inscrever, comenta aqui o vídeo se você achou interessante esse tema, se você quer saber mais sobre essa questão verbal dentro do branding, e não esquece de seguir a gente nas outras mídias sociais. A gente se vê por lá ou nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau.